Pica. Ai. E aí, galera, beleza? Bom, eu sou Sakura Prom e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer a boina com as orelhinhas do Detetive Pikachu. Só tá atrasado, tipo, um ano e um e meio, talvez, só. Bom, eu comprei todas as coisas pra fazer essa orelhinha, que na verdade foi só a boina, porque o feltro eu já tinha, quando saiu, tipo, sei lá, o segundo trailer. Pra vocês terem ideia de quanto tempo faz que eu tô procrastinando pra terminar essa peça. E eu acho que ela ficou absurdamente fofinha. mas ela só demorou um pouquinho pra sair. Bom, basicamente o primeiro item que você precisa ter pra fazer essa peça é a boina. Eu comprei essa boina naquelas lojas de 99 e obviamente ela não custou em 99. E eu não lembro quando ela foi na época, mas ela não foi cara. Ela deve ter tido no máximo uns 10 reais que a gente pagou. E ela tinha um logo aqui, assim. Aqui ela tinha um logo, mas era um treco costurado. Eu removi ele e tá tudo certo. E aí começou o processo de fazer as orelhinhas. Bom, para fazer as orelhinhas eu utilizei feltro, lã de merino. Eu já utilizei esse material aqui antes no canal e ele é basicamente uma lã natural. Para fazer a base das orelhinhas, o formato básico delas, eu utilizei uma espuma que eu tinha aqui em casa e eu fui enrolando ela e colando com cola quente para que ela ficasse durinha, né, para cima e ao mesmo tempo ainda macia e leve, para que não ficasse incômodo de utilizá-la na cabeça, mas que também ela não ficasse super pesada, que mesmo costurando ela na boina, ela fizesse assim, de repente, que não era algo que eu queria. Depois das duas bases feitas, eu fui cobrindo ela de cima para baixo, já vou explicar, com essa lã. Essa lã você compra em lojas especializadas de artesanato ou em lojas especializadas em feltragem, tanto seco quanto molhada. Se você não tiver esse mesmo produto que eu utilizei, você pode pegar lã normal, lã sintética, que vem enrolada, sabe? Que a gente compra para fazer crochê, tricô. E aí você pode pentear ela para conseguir esses tufinhos. É importante que eles não sejam muito curtos, senão o processo de montagem vai ser muito longo. Eu utilizei pedaços mais compridos e ficou do jeito que eu queria. E aí o que eu fiz? Primeiro eu fiz a pontinha preta, colei mais ou menos até aqui assim, com lã preta dando totalmente a volta, penteei ela para cima. Não se preocupa muito com a finalização, porque a gente vai fazer isso com água e cola. E aí depois que eu tinha colado toda a base do jeito que eu queria que ela fosse ficar, eu tenho que sempre tendo certeza que as duas orelhinhas estão do mesmo tamanho, eu fui colando pedaços de lã. Acho que nesse aqui que foi o primeiro que eu fiz, dá até pra ver melhor. Ela tem uma mecha aqui, uma mecha aqui e uma mecha aqui, ó. Dá pra ver que ela tem até uma marcaçãozinha assim, que é onde eu fiz as emendas. E aí, eu dividi essas três partes e aí eu colei 3 pedaços de lã, de cima pra baixo. Primeiro eu colei essa faixa, depois eu colei esta faixa pra que as pontinhas desse daqui, né, ficassem em cima e cobrissem a emenda. E aí, por último, eu fiz a base do mesmo jeito. E aí, eu penteei tudo e depois eu passei água com um pouquinho de cola na peça toda para que ela não ficasse tão solta, para que o pelo tivesse mais esse formato bonitinho. Em alguns lugares, eu não gostei muito de como eles ficaram e aí eu fui refazendo. Por exemplo, essa ponta aqui, desse daqui, a parte amarela, eu recortei depois e colei depois mais um pouco de lã para terminar de dar o acabamento mais ou menos como eu queria. E aí depois, tudo que você quiser que fique no lugar, você passa um pouco mais de cola, espera secar e aí vai recortando, que ele fica no formato. Você pode pentear, você pode utilizar água, cola, até você conseguir o resultado que você quer. Uma das coisas que eu fiz também, que me ajudou bastante, foi pendurar cada uma das orelhinhas, quando elas estavam separadas ainda, penduradas assim de ponta, porque aí eu passava água com cola e fazia esse movimento aqui, e aí eu tinha certeza que ela ia estar penteada no formato que eu queria. Depois que eu tava com as orelhinhas prontas, o que eu fiz foi abrir a lateral toda dessa boina aqui e colar a base da orelha dentro aqui. Então, por dentro você fica com um carocinho assim, ó. Mas não é desconfortável não, porque a lã e a espuma são razoavelmente macias. E aí eu fui, depois que eu colei as duas orelhas, eu fui acertando a base aqui com cola e com costura pra deixar igual, tendo certeza sempre de que as duas orelhas estão iguais.
Eu fiz essa orelha aqui primeiro e demorei talvez uns 6 meses pra fazer essa orelha aqui. Então elas não estão necessariamente iguais, mas o suficiente pra eu me divertir com essa peça. E aí eu depois costurei a orelha na boina até uma certa altura para que ela não ficasse caída. Então eu costurei os 2 lados na boina, costurei por dentro aqui para não aparecer. Se você tiver dificuldade em usar agulhas convencionais, você pode utilizar uma agulha especial que é curvada, que consegue fazer a volta, né? E aí eu costurei ela aqui dentro, dei o arremate dentro da boina para ter certeza que ela ia ficar de pezinho. E basicamente é isso. Como um tutorial tão simples levou tanto tempo para ser feito, eu vou botar a culpa na minha depressão, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Ele é um tutorial fácil de fazer, fácil de explicar. Ele me demorou muito tempo porque eu tive alguns percalços no meio do caminho. Mas eu fiquei feliz com o resultado. Com certeza meu cabelo vai fazer... Quando eu colocar, peraí. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Peraí que tá pegando meu piercing. Eu só fiquei com dó que eu demorei tanto tempo assim pra terminar essa peça. E se você quiser estudar mais sobre cosplay, dá uma olhada aqui embaixo no link na descrição. Clube Cosplay é o nosso projetinho, plano de assinatura para você estudar mais sobre cosplay, para você ter várias técnicas diferentes, para você aprender a usar vários materiais diferentes. Por exemplo, a gente teve um mês sobre costura, os iniciais sobre costura, onde a gente mostrou várias agulhas diferentes, vários tipos de pontos diferentes. A gente teve mês já falando sobre massa de viagem, já teve mais mês falando sobre batida de pedra, falando sobre como fazer peças desmontáveis, como trabalhar com cano PVC, como preparar sua maquiagem, como se preparar para fazer uma apresentação de palco. Eu teve muito conteúdo gostoso por lá, então eu espero que vocês gostem muito. Estou muito feliz com a interação de todo mundo no nosso grupinho especial do Clube Cosplay, onde eu dou apoio para vocês, dou uma espécie de consultoria, tiro dúvidas 24 horas por dia de todo mundo que tiver dúvida. Vocês também usam muito para trocar suas próprias criações, as suas próprias experiências, e eu fico muito feliz que tanta gente esteja gostando do projeto. Então, se você pareceu legal, ficou interessado, dá uma olhada no link aqui embaixo na descrição. O membro digital atualmente está saindo R$30 por mês, é um plano de assinatura, né? Então você paga mensalmente. E tem muito molde, muito molde. Acho que a coisa que o pessoal olha primeiro no clube é que é muito molde por um preço muito barato. Então dá pra você fazer, sim, peças muito legais. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial. Se você quiser me acompanhar mais, minhas outras redes sociais estão aparecendo na tela, mas também tem link aqui na descrição. E se você chegou aqui e tá se perguntando por que eu tô usando esse treco no meu olho, eu machuquei o olho, machuquei não, né? Fez um bagulho aqui no meu olho, e como eu não posso passar maquiagem nesse canto e ele tá um pouco estranho, um pouco avermelhado, eu tô usando tapa-olhinhos que facilitam tudo na nossa vida. Eu posso continuar gravando sem que fazer maquiagem e sem que vocês fiquem olhando pra beirabinha. Então é isso, gente. Até a próxima!